E aí, pessoal, tudo tranquilo? Como nós conversamos na aula passada, hoje damos início à matéria propriamente dita, né? Vamos começar com a civilização grega. Aqui nós vamos ver um pedacinho, né? Essa linha vermelha que vocês estão vendo, é o limite da civilização grega, ou seja, o máximo que os gregos expandiram, né, no período homérico, arcaico e clássico. Percebendo aqui, nós temos, muitos acreditam que Troia e Atenas foi apenas uma coisa da mitologia grega. Negativo. Notem aqui, ó, Troia, Atenas, um pouquinho mais para baixo nós temos Esparta. Então, realmente, as cidades e a guerra existiram. Vejamos aqui, vamos começar pela localização e formação do mundo grego. Tá? Os gregos vão se dedicar mais ao comércio e à navegação por um simples motivo. O solo era pobre, muito pedregoso, e isso dificultava qualquer prática agrícola ou da pecuária. O que eles vão fazer então? Comércio e navegação. Para isso, os gregos vão ter que investir muito no esforço pessoal de desenvolver as cidades, de manter contato com outros povos, desenvolver técnicas de navegação para poder chegar em outras regiões e fazer o comércio, vendendo e comprando produtos que faltavam em seu território. Aqui nós temos quais são quem eram os gregos, esses quatro povos. Pelo fato da Grécia ter sido formada por quatro povos diferentes, isso vai influenciar na sua política. Que influência vai ser essa? Os gregos antigos, tá, eles não havia união política, eles não se identificavam como uma união política. Culturalmente, eles eram unidos, mas politicamente, não. Por isso que, se você perguntasse para um grego, você é um grego? Ele falasse, não, eu sou um heleno. Por que ele falava que era um heleno? Porque fazia parte de uma mesma cultura, que era a Hélade. Daqui a pouquinho a gente vai entrar em detalhes de ver essa diferença entre essa descentralização política e essa união cultural. Outro ponto importante que nós vamos estudar, os períodos da Grécia. São três períodos, o homérico, arcaico e o clássico. Nós não vamos detalhar todos, vamos apenas trabalhar os mais importantes. O que vocês têm que saber sobre o período homérico? Apenas esses dois pontos aqui, ó. Tá? Produção cultural no período homérico. Homero vai escrever duas obras, Ilíada e a Odisseia. A Ilíada narra a guerra de Troia. Tá? Muitos acham, né, que a guerra realmente foi um conflito por causa do rapto de Helena. Negativo. O que estava em jogo na guerra de Troia, entre Atenas e os troianos, era a disputa comercial, né, entre as duas cidades. Vamos voltar aqui um pouquinho no mapa. Atenas e Troia. O que estava em jogo? Era uma disputa comercial do Mar Egeu. Né? Essa aqui era a principal rota comercial da região. Quem vencesse essa guerra teria o controle total das atividades comerciais que eram realizadas nesse espaço aqui. Então, pode acreditar no mito? Por beleza histórica, sim, mas vamos levar em consideração que o que estava em jogo era uma disputa econômica entre as duas cidades, nesse pedaço aqui do mapa, ok? Vamos adiantar aqui um pouquinho. No caso 1, já a Odisseia, Ulisses foi um dos guerreiros na guerra de Troia. Se Ilíada trata propriamente dito da guerra de Troia, a Odisseia vai tratar de Ulisses e seus companheiros voltando. O que chama a atenção é que nas duas obras você vai ver que há uma preocupação enorme dos gregos se parecerem com seus deuses. Então, atos de coragem, de valentia, né? A honra em defender a sua cidade e estado vão estar presentes nas duas obras. E quem já leu alguma obra, né, a obra da Odisseia, percebe que Ulisses enfrentou monstros mitológicos, sereias, tudo isso com o objetivo de desenvolver, né, no ser humano algumas habilidades mentais, algumas habilidades corporais que ao longo da viagem, tá, quando eles vencem os monstros mitológicos, é como se o homem estivesse sobrepondo à natureza. Nós vamos ver isso muito constante na história grega, né, esse conflito entre homem e natureza. Os gregos, eles usam a mitologia para poder explicar alguns elementos, alguns fatos que ocorrem na natureza. Mas eles não serão aquele povo radical que põe a religião à frente de tudo. Eles usam muito da razão. Posteriormente, nós vamos ter aqui a polis e a escravidão antiga. No caso da polis, tá?
a gente vê o seguinte, olha o período, século 8, tá, e 6 a.C. Aqui, a polis vai ser o elemento central da vida política grega. Por que a gente fala isso? Cada cidade-estado, né, da Grécia era politicamente independente. Tá? Você tinha cidades que tinham modelo de hierarquia, como era o caso de Esparta, tinha um modelo de democracia, como era o caso de Atenas. Mas politicamente elas não eram unidas. Cada uma tinha uma pequena elite que que governava a cidade. Na parte cultural, a gente já viu, eles eram unidos, mas na parte política, cada cidade-estado defendia que tipo de governo eles iriam ter. O grande ponto da escravidão é que, quando a gente fala de escravidão aqui no Brasil, a gente rapidamente já associa com a questão negra. Na Grécia, não. Você podia ser branco ou negro, se você fosse um povo conquistado, você seria escravo. Ou seja, a escravidão na Grécia Antiga não estava relacionada à cor da pele, não estava relacionada à questão do racismo. Tá? Você podia ser escravo por dívida, por guerra ou por herança. Tá? E isso vai ser importante porque, na medida que você vai tendo um aumento das atividades comerciais, você vai ter um aumento da população. Ou seja, se a cidade cresce, a atividade comercial também vai se expandir. E, por causa disso, no ano 700 a.C., aqui é a cidade-estado. Essa organização da cidade-estado, ela vai começar primeiro como uma organização familiar. O interessante é que, em determinado momento da história grega, como as cidades eram pequenas, você tinha poucas pessoas vivendo na cidade. Muitas famílias vão ter membros que, em algum momento da vida deles, eles vão ajudar a governar a cidade e estado. Ou seja, você tinha, em um determinado momento da sua vida, você seria governante ou você participaria do governo da cidade, ateniense ou, de Esparta. A palavra política deriva do grego polis. No caso aqui nós temos a ágora e a Acrópole. A ágora, que é essa praça central, que a gente vai mostrar uma foto dela aqui daqui a pouquinho, tá? Ela era o ponto central onde os problemas políticos, econômicos, sociais eram discutidos. Era uma praça em que aquele camarada que era considerado cidadão podia participar para poder ajudar a tomar as decisões. Já a Acrópole, que também a gente vai ver uma foto, era a arquitetura grega. Os gregos tinham uma ideia de que quanto maior fosse a construção, maior seria o poder e o esplendor. Então as pessoas iriam olhar para uma obra grandiosa e associar o tamanho daquela obra, a dificuldade de construir aquela obra, com o poder dos gregos. E aqui, essa aqui é a Acrópole, tá? Quem já teve o privilégio de visitar a Grécia, olha só, está na parte mais alta da cidade, logicamente aqui são os vestígios, mas imagine isso aqui, bem construído, bem preservado. Quem via de fora, porque o mar está um pouco para fora, do lado de cá, de longe já poderia vislumbrar toda a beleza da cidade de Atenas. Aqui é o vestígio da Ágora, onde as pessoas ficavam para poder discutir. Aqui é o centro, onde os oradores faziam seus discursos. O interessante é que qualquer problema tinha que ser discutido e resolvido no mesmo dia. Não havia aquela ideia de você começar um problema, a discussão de um problema no dia, passar 2, 3, 4 dias para poder resolvê-lo. Por que isso ocorria? Ocorria pelo detalhe. Muitos dos cidadãos, eles trabalhavam no campo, eles atuavam no campo. Então, eles tinham que deslocar das suas residências para a cidade. Então, eles não podiam ficar muito tempo fora dos seus locais de origem. No período clássico, que é o período esplendoroso da Grécia, tá? O que nós vamos ter? Ele vai do século V ao século IV a.C., é o apogeu. Tome muito cuidado que, quando a gente fala democracia, a maioria das pessoas associam à Grécia, mas há muita diferença entre a democracia moderna, que é essa que nós conhecemos, com a democracia ateniense. Vamos ver quais são os pontos. Olha só, nela, cidadão, gozava de ampla liberdade, voto direto, universal para todos os cidadãos, independente da renda. Só que tem um detalhe, veja só, tá? Quem não participava da democracia grega? Mulheres, crianças, que até que a gente pode aceitar numa boa, escravos e estrangeiros. Se você fala que no período clássico nós temos uma democracia, como que você pode ter escravos em uma democracia? Então, essa é a primeira diferença. Segunda diferença, mulher não era cidadã?
Hoje, sim, mas na época da Grécia, né, em Atenas, não. Então, esses são apenas alguns limites, tá, da democracia grega que nós temos que tomar cuidado quando a gente faz uma comparação da democracia moderna com a democracia que nós temos hoje. A democracia moderna, ela está mais próxima, né, a partir do iluminismo, quando vimos aquela ideia do Rousseau, né, do Montesquieu, do Voltaire, em que todo homem nasce livre igual, todo homem é igual perante a lei. A origem está aqui. Mas a gente tem que ficar atento que houve uma evolução nas ideias políticas. E essas evoluções levaram até esse período que nós estamos vendo hoje, de uma democracia ampla, tá, e universal nos países democráticos. Outro ponto, Esparta, que vai ser a cidade militar. Olha só a diferença. Se em Atenas o forte era o comércio, em Esparta o forte vai ser a agricultura. Atenas era uma cidade mais aberta. Ela recebia, né, os estrangeiros sem nenhum problema. Esparta, não. Esparta, toda a estrutura da cidade está voltada para o militarismo. A própria atividade da agricultura era uma forma de você manter o corpo sadio, porque os espartanos, eles amavam confrontos armados. Eles eram, desde o menino, ao completar 7 anos de idade, ele já ia para o serviço militar. E ele servia como soldado até os 60 anos, quando ele deixava de ser soldado e passava a fazer parte da vida política da cidade. Tá? O outro ponto, manufatura e comércio eram extremamente reduzidos. Por que eram extremamente reduzidos? Geralmente eram atividades, né, que eram feitas por estrangeiros. E o diferente dos atenienses, os espartanos não gostavam de estrangeiros. Tá? Era uma cidade muito fechada, então você ser estrangeiro na cidade espartana, até a sua locomoção era mais limitada. Tá? Se em Atenas o domínio era no mar, em Esparta o domínio era terrestre. Vocês com certeza já devem ter assistido o filme Os 300, né, com um certo exagero no filme, tá? Mas em terra os espartanos eram considerados os melhores guerreiros. Em Atenas, o grande lance era as batalhas navais. Em Esparta, a força deles estava no domínio terrestre. Outro ponto, a gente vai ver como é que funcionava essa sociedade espartana. Vejam só, nós vamos ter, a elite era composta pelos esparciatas ou pelos espartanos. Quem era essa aristocracia? Tá? Essa aristocracia era os proprietários de terra. Porque se você tem uma economia baseada na agricultura, quem tem terra tem poder. Então era o caso dos espartanos ou dos esparciatas. Essa posse da terra dava poder político a eles. Então todas as funções militares, administrativas, passavam pela mão deles. Não havia democracia, não havia eleição. Tá? Você tinha um pequeno grupo, né, que governava a cidade com mãos de ferro. E eles também tinham um trabalho, né, escravo. Né? O grande lance, pode parecer meio estranho para nós, é que a escravidão na Grécia Antiga não tinha o caráter mercantilista que nós conhecemos na escravidão negra no Brasil. Quando vocês estudarem a escravidão no Brasil colônia, vocês vão poder perceber a diferença do que é ser escravo no Brasil e o que é ser escravo na Antiguidade Clássica. Outro ponto, outra classe, os periecos. Olha só, não tinham direitos políticos, mas eram livres. Então, quer dizer que nem todo mundo que era livre na sociedade espartana tinha participação política. Né? Eles pagavam impostos, agiam no comércio. Ah, você esquece, então, vamos fazer uma situação assim. É possível um perieco se tornar um esparciata? Não. Era uma sociedade rígida. Você tinha que nascer no meio da aristocracia para poder ter o poder nas mãos. Nascendo aqui, isso não seria possível. Aqui, essa camada mais baixa são os ilotas que eram propriedade do Estado. Ou seja, qual Estado? O governo espartano. Eles eram, né, os que faziam os trabalhos forçados. Né? Eram muito maltratados pelos esparciatas. Tá? E toda vez que havia um risco do número de ilotas crescer demais, os espartanos tinham um costume chamado cryptia, em que eles matavam os ilotas para evitar alguma revolta dos escravos, uma violência contra a aristocracia. Nessa parte, o poder político e jurídico. Como é que funcionava a administração do poder na cidade espartana? Nós vamos ter o Conselho de Anciãos, a Gerúsia. Quem eram? Esse aqui é onde você realmente tem um poder político nas mãos. Aqui nós temos a composição, olha só, por que mais de 60 anos? Porque o camarada acabou o serviço militar. Ele sai do exército,
e entra na vida política. Um grupo de 5 magistrados, éforos e 2 reis. Olha só, 2 reis, tá? Diferente de Atenas, que era uma democracia. Esse grupo aqui todo era aristocrático. Tá? Era um poder de decisão da cidade, estava nesse grupinho aqui. Tá? Notem, sempre homens. Tá? A função da mulher na sociedade grega, principalmente espartana, era gerar filhos. E filhos saudáveis. Os filhos não podiam nascer com nenhum tipo de deficiência, porque imediatamente eles eram mortos. Por que eles faziam isso? Se você é uma sociedade militarizada, uma sociedade guerreira, você não pode ter filhos com deficiência física. Isso vai impedi-los de serem soldados. Tá? Hoje, os direitos humanos acabariam com qualquer país que agisse dessa maneira. Tá? Esses 2 reis, função judiciária e religiosa. Por quê? Quando um deles saía para comandar tropas em uma batalha, alguém tinha que ficar para poder governar Esparta. Então, você nunca teria a ausência de 2 reis. Tá? Se um saísse, o outro tinha que ficar na cidade para poder organizá-la. Tá? Esse sistema, com uma aristocracia governando, tá, a cidade, fez que o Esparta fosse uma sociedade muito conservadora. O fato de você não poder mudar de classe, o fato de você ter escravos, o fato de você não permitir que a mulher tivesse uma participação política, faz de sua sociedade ela um pouco mais conservadora. E a gente vai ver, em detalhe, que Atenas é exatamente o oposto de Esparta. Olha só, apogeu da democracia. O que nós temos aqui? A marinha mercante poderosa. Se você depende do comércio, você não pode se fechar ao estrangeiro. Você tem que tratar bem o estrangeiro, porque é com ele que você vai fazer o comércio. Então, se em Esparta havia um certo receio em receber de braços abertos o estrangeiro, em Atenas ocorria exatamente o contrário. Tá? Mas por quê? A questão comercial. Eles precisavam do estrangeiro para poder fazer comércio. Aqui nós temos uma outra visão de Atenas. Todas as vezes que cai essa imagem aqui, as pessoas já reconhecem que é a civilização grega. Vamos ver como é que era a ordem social em Atenas. Novamente, bem diferente de Esparta. Grandes e pequenos proprietários, trabalhadores assalariados e escravos. Olha só, ela é muito mais diversificada do que a sociedade espartana. E essa diversificação tem a ver com o desenvolvimento comercial. Se você desenvolve a atividade comercial, e é uma sociedade aberta, tem que ter essa característica. E olha só, trabalhadores assalariados, tá? Coisa que você não vai encontrar em Esparta. Se isso for um ponto positivo, do lado econômico trouxe pequenos problemas. Primeiro, se você tem atividade comercial, tem um grupo social diversificado, vai haver uma diferença social. Essas diferenças sociais, lá na frente, vão trazer um problema. Revoltas sociais. Tá? Mas a gente vai ver daqui a pouquinho. Os principais grupos, metecos, olha só, estrangeiros sem direitos políticos e geralmente comerciantes. Em um primeiro momento, eles não terão direitos políticos, mas com o desenvolvimento comercial, a pressão deles por participação política vai crescer e em algum momento, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, eles vão ter participação política. Quem que era cidadão? E aqui é um ponto importante. Toda questão que cai no Enem, seja envolvendo Grécia ou Roma, eles tratam dessa ideia aqui de cidadania. O que era ser cidadão na Grécia? O que era ser cidadão no Império Romano? Aí nós vejamos. Elite, são os eupátridas, são os grandes proprietários. De quê? Terra. Então, em Atenas, como havia poucas terras férteis, se você tivesse terra, você teria poder. Os pequenos proprietários, né? Eles também tinham participação política. E os demiurgos, tá? Esses aqui não tinham participação política em um primeiro momento. Também, com o desenvolvimento do comércio, eles vão conseguir participação política. Como? Com os legisladores, que a gente vai estudar um pouquinho mais na frente. Escravos. Olha só, inicialmente havia escravidão por dívidas. Por que a gente fala inicialmente? Porque isso que causa tensão social. Né? Se você é escravo por prisioneiro de guerra ou por herança, é um pouco aceitável na época. Mas se sua situação de escravo estava relacionada à dívida, isso gera uma tensão social. Porque em algum momento você foi livre e agora você vai se tornar escravo.
Em algum momento também você vai fazer de tudo para deixar de ser escravo e voltar a ser um homem livre. Isso vai ser uma das principais reformas dos legisladores quando eles vão acabar com a escravidão por dívida. Tá? Mas a maior fonte de escravos em Atenas e em Esparta eram as guerras, que os romanos vão herdar isso também. Tá? Aí nós vamos ter aqui principais reformadores. E aqui que são os camaradas que vão fazer a civilização grega entrar para a história. Drácon, olha só o que ele faz. Primeiras leis escritas. Havia muita tradição oral na Grécia. Então você podia muito bem desrespeitar uma lei, tá, ou falar que desconhecia. Agora não. Com elas sendo escritas, o público passou a ter acesso. Tá? Tendo acesso, você praticamente é obrigado a respeitar. Tá? O Drácon foi uma inovação? Foi uma grande inovação, mas ele não mexeu com os privilégios das elites. Por que ele não mexe com os privilégios das elites? Porque eles sabem, são eles que governam a cidade. E não dá, nesse momento aqui, para poder mexer com eles. Historicamente, quando você mexe com elites que governam um Estado, ou você tem um golpe, ou você tem uma revolução, ou você tem guerra. Tá? Outro camarada, Solon, olha só o que ele faz. Ele acaba com a escravidão por dívidas. Então, ao acabar com a escravidão por dívidas, ele diminuiu a tensão social, já estava crescendo. Os direitos políticos agora vão ser por nascimento, né? Outra evolução. Nessa parte aqui, essa sociedade, ela começa a perceber que tem que se abrir um pouco mais. Por que ela tem que se abrir um pouco mais? Tá? Porque o comércio está forçando mudanças e está trazendo riqueza. Então, entre os direitos e a riqueza, muitos estão fazendo a opção pela riqueza. Tá? E por que isso é importante, o negócio da riqueza? A renda. Vai chegar um momento em que a sua renda vai determinar, né, a sua participação política. Isso vai afetar os estrangeiros que mexiam com o comércio. Mesmo eles não sendo gregos, tendo renda para poder ter participação política, eles vão lutar por esses direitos. Ok? Outro camarada, Clístenes, tá? Que para muitos é o mais importante de todos. Tá? Ele chega ao poder porque Atenas vai viver um período de tirania com o Psístrato. Ele matou, torturou, abusou do poder e isso trouxe um trauma para os gregos. Daí a atuação de Clístenes. Ele queria trabalhar no sentido de impedir que um tirano, uma pessoa, tivesse plenos poderes nas mãos. E aí o que ele faz? Ele distribui o poder político aos cidadãos que se reúnem na Assembleia, a Eclésia. Então agora, como que isso seria feito? Da seguinte forma, as decisões teriam que ser discutidas e votadas. Quando você tem uma tirania, não há discussão. A decisão de uma pessoa só é que vale. No nosso caso aqui, não. Na Eclésia, você vai ter uma discussão, há uma votação e a proposta, que é o maior número de votos, vai ser colocada em prática. Olha só que interessante, o que ele estabeleceu. Daí justificar porque ele é o pai da democracia. A igualdade dos cidadãos diante da lei. Que isso nós temos hoje. Tá? Mas isso trouxe um problema. Você pegar um camarada, uma camada inferior, e se aproximar dos aristocratas, eles não vão gostar disso. Por que eles não vão gostar? É a questão da divisão do poder. Então, houve muita resistência às reformas que Clístenes fez. Tá? Mas é um caminho sem volta. Criação do ostracismo. Hoje, o ostracismo não é crime, mas em Atenas, se você cometesse um crime contra a civilização ateniense, você era expulso da cidade. Ou seja, você teria que ficar um período de 10 anos isolado, sem poder pôr os pés em Atenas. Você seria uma ameaça à cultura, à política e à economia de Atenas. E hoje, quando a gente fala ostracismo, o que a gente lembra? Esquecimento. Fulano de tal, político, ator, caiu no ostracismo. Caiu no esquecimento. Nós herdamos muitos termos, muitas palavras da Grécia. O maior legado dos gregos para nós, democracia e a ideia de cidadania. Tá? Aí vamos ter aqui cultura política. Olha só que interessante. Os gregos antigos colocaram o Estado acima da religião. Isso aqui é muito importante, porque quando você tem um Estado que é regido por leis, ele é confiável. Quando você tem um Estado que é regido por homens, só por homens, ele não é confiável.
Nós temos um exemplo claro, a democracia ocidental, tá? Ela tem essa característica, o Estado acima da religião. Geralmente os Estados são laicos, não tem nenhuma religião oficial. O Brasil já teve uma religião oficial, que seria a católica, mas atualmente a nossa Constituição não tem religião oficial. Um exemplo negativo de quando você tem uma religião acima do Estado, Irã, né, em que você é governado por líderes religiosos que geralmente é extremamente conservadora, normalmente retrógrada, e aí a sociedade sofre com isso, principalmente as minorias étnicas, né, as mulheres e geralmente homossexuais. No Estado laico, todo mundo é igual perante a lei. Se você tem um Estado teocrático em que a religião está acima do Estado, esse fato não é possível. Tá? Das guerras médicas, como os gregos vão se expandir durante o seu processo de atividade comercial, eles vão ter que enfrentar outros povos. E um dos principais povos que eles vão enfrentar serão os persas. Por que nome médicas? Porque os gregos chamavam os persas de medos. E aí, você tem aqui, ó, você tinha dois impérios. De um lado, a Pérsia, do outro, os gregos. Os dois estavam expandindo na mesma direção. Em algum momento, eles iriam se defrontar. O que vai acontecer é que havia uma característica política importante na Pérsia. O poder é centralizado na mão de uma só pessoa. Enquanto que na Grécia, a gente viu alguns instantes atrás, as cidades e estados elas eram assim, divididas. Politicamente não havia união. Culturalmente havia união, mas politicamente não. Quando é que as cidades gregas se uniam? Quando havia alguma ameaça externa. Quando havia alguma ameaça externa, aí as cidades e estados gregas se uniam para poder enfrentar o inimigo. É o que vai acontecer aqui com os persas. Eles estavam atacando cidade por cidade da Grécia. Se elas não se unissem para poder enfrentar os persas, todos seriam derrotados. E aí nós vamos ter aqui, a origem do conflito, expansão dos dois povos. Que expansão é essa? Comércio. Né? Se não fosse o comércio, eles não iriam se defrontar. E a Primeira Guerra Médica, vocês não precisam se preocupar com datas, geralmente no enunciado da prova sempre vem as datas, tá? E em todos os momentos de conflito entre os persas e os gregos saíram vitoriosos. Né? Por que eles saíram vitoriosos? Estratégias melhores, táticas de guerras melhores e um detalhe interessante, disciplina. Né? Os gregos, principalmente os espartanos, tinham uma disciplina militar muito forte. E isso conta muito quando você está no campo de batalha. Aí nós vamos ter aqui a Segunda Guerra Médica. Xerxes, os persas nunca aceitaram a derrota humilhante para os gregos. Sempre vão tentar reagir e tentar dar o troco, mas não vai ser possível, eles vão ser derrotados. O que vocês devem aprender e guardar, que geralmente isso cai no Enem, é aqui, ó, Confederação de Delos. O que fez os gregos perceberem de erro na luta contra os persas? Eles perceberam que eles haviam se expandido tanto que era necessário ter um líder para comandar toda a civilização grega. Isso implicaria uma mudança radical. As cidades e estados teriam que ceder, teriam que passar um pouco do seu poder para um líder só. O grande lance era, qual cidade e estado grega seria líder da civilização? Tá? Por isso que entra o papel da Confederação de Delos. Nessa Confederação de Delos, Esparta e Atenas seriam as duas principais cidades. Atenas vai se sobressair, tá? Como cidade líder da civilização grega. Ela é que vai comandar a civilização em caso de ameaças ou em caso de uma nova organização política, econômica e social. Em nossa próxima aula, vamos ver que Esparta não vai aceitar isso numa boa. Ela vai reagir. E a conclusão dessa aula, dessa divergência entre os atenienses e os espartanos, nós vamos ver na próxima aula, daí eu espero que vocês estejam também prontos para poder assistir. Um abração.